Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 9 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar juntos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Levanta-te, vai, aproxima-te, acompanha. Felipe correu, ouviu, perguntou, explicou, batizou. O trecho que hoje meditamos mostra claramente quanto é imprevisível o Espírito Santo e quantas maravilhas opera quando alguém lhe obedece. Quantas pessoas estão esperando hoje que alguém se aproxime delas, corra ao encontro delas, lhes explique o que sabem, mas não compreendem. O eixo de tudo é sempre o sacrifício de Jesus na cruz. É só esse anúncio que converte e muda a vida das pessoas, mas precisa sair do nosso comodismo, como Felipe fez. Sair das nossas seguranças, ter a coragem de enfrentar caminhos desertos, correr ao encontro de pessoas desconhecidas, saber entrar com delicadeza em suas vidas. Dos Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido peregrino em Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e com um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar para onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Papa Francisco, em uma sua homilia na Santa Marta, na Casa Santa Marta, comentando esse trecho, disse que precisamos de uma igreja que não permanece sentada, que sabe escutar a inquietação das pessoas. Uma igreja que, como uma mãe, gera aos seus filhos sem proselitismo, mas testemunhando a alegria de ser cristão. Os apóstolos, em primeiro lugar, receberam de Jesus uma promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A partir desta base, teve início a história da igreja,
que explicou o Papa Francisco se encontra bem sintetizada nos primeiros 8 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Com efeito, aqui podemos encontrar a pregação, o batismo, a conversão, os milagres, as perseguições, a alegria e também aquele pecado lamentável de quantos se aproximam da igreja para fazer os próprios interesses, aqueles benfeitores que acabam por defraudar a igreja. Por exemplo, nesses primeiros capítulos encontramos a história de Ananias e Safira também. Na liturgia do dia é apresentado um trecho, Atos 8, 26, 40, no qual se fala da conversão de um ministro da economia, um funcionário eunuco da rainha da Etiópia, que o Espírito diz a Filipe para ir ter com ele. Naquele dia, o Papa Francisco convidou os presentes a ler pessoalmente todo o capítulo. Disse assim: 3 minutos, leiam tranquilos, vai fazer bem. E depois ele analisou 3 palavras-chave que vão ajudar a nós também. A primeira: levanta-te e vai. Trata-se do sinal da evangelização. É um sinal da igreja. Levanta-te e vai. O anjo não diz: fica sentado, tranquilo na tua casa. Com efeito, uma igreja que não se levanta, que não está a caminho, adoece e acaba por ficar fechada com muitos traumas psicológicos e espirituais. Fechada no pequeno mundo dos mexericos, das coisas fechadas, fechada sem horizontes. Ao contrário, o convite é claro: levanta-te e vai, de pé e a caminho. A segunda palavra é aproxima-te do carro do funcionário. Continuando a narração, diz o Papa, sobressai a segunda palavra. De fato, o Espírito convida Filipe a aproximar-se do carro do funcionário. Tinha vindo da Etiópia a Jerusalém para adorar a Deus. Do texto emerge que o seu coração estava inquieto porque lia as Escrituras enquanto viajava de carro para voltar e não entendia. E observou o Papa Francisco: o Espírito não disse a Filipe, prega a ele, mas aproxima-te e ouve. Eis a outra palavra-chave: ouça. O Espírito convida Filipe a se aproximar e ouvir. Precisamos de uma igreja que sabe que em cada coração há inquietação. Todos os homens, todas as mulheres têm uma inquietação no coração, boa ou má, mas há inquietação. Escute aquela inquietação. É necessário escutar o que as pessoas sentem, o que sente o coração desta gente, o que pensa. Inclusive, se pensa coisas erradas, porque é preciso compreender bem onde está a inquietação. Com efeito, todos temos uma inquietação dentro de nós, e a igreja deve encontrar a inquietação das pessoas. Por fim, há uma terceira palavra: alegria. Papa Francisco, repercorrendo o trecho, evidenciou a evolução da cena. Disse assim: aquele ministro escutava, e a fé, o Espírito, agia dentro dele. O Senhor trabalhava ali. Este ministro etíope escutava e compreendia que aquela profecia era de Jesus, e a fé em Jesus cresceu nele a ponto que, ao chegar perto da água, foi ele quem pediu o batismo, porque o Espírito tinha agido no seu coração. Por conseguinte, diz Papa Francisco, vamos deixar o Espírito agir no coração das pessoas. Daqui vem o final importante. Depois de ter batizado o funcionário, Filipe foi levado pelo Espírito para outro lugar, Azoto, e o eunuco, cheio de alegria, prossegue o seu caminho. Eis, portanto, a terceira palavra, a alegria do cristão. E ao terminar a sua reflexão, Papa Francisco resumiu os 3 pontos principais desta forma.
Em primeiro lugar, a igreja de pé que sai. Levanta-te e vai. Em seguida, a igreja irmã, mãe, que escuta para encontrar a inquietação e, com a graça do Espírito Santo, com o Senhor que está ali confirmando a palavra com os sinais, encontra a palavra que deve ser pronunciada. E depois, a igreja mãe que dá à luz muitos filhos, uma igreja que hoje nos diz: rejubila. A reflexão do nosso Papa Francisco nos convida com força a não ficarmos sentados, mas a vencer o nosso comodismo, a nossa preguiça. Nos convida a nos levantar para evangelizar quem o Espírito nos indica. Realmente o exemplo de Felipe é maravilhoso. Eis a evangelização, uma atitude ativa de quem sai da sua casa e vai em busca das pessoas. Prepara-te, sai, vai, aproxima-te do carro, acompanha-o. Felipe correu. Felipe não somente caminha, mas corre atrás do carro. Felipe nos ensina a correr atrás das pessoas, não esperar que as pessoas venham para a igreja, mas nós corrermos atrás delas e aproveitar da abertura que elas têm. Em Felipe podemos ver um ícone, um retrato da igreja em saída, que tanto o nosso Papa Francisco deseja. Uma igreja que vai longe, vai até as extremas periferias, mesmo por caminhos desertos e não comuns. O Espírito Santo empurra Felipe para um território completamente pagão, novo e desconhecido. O Espírito ensina as pessoas dóceis a evangelizar, dá a coragem de sair dos próprios limites territoriais ou mentais. Sob o impulso do Espírito Santo, não se deixa fugir a ocasião de evangelizar. Ele não fica dentro de sua casinha, tranquilo, mas enfrenta o caminho, sem medo, enfrenta o diferente, se aproxima de um etíope, um estrangeiro. E bem sabemos o que os judeus pensavam dos estrangeiros. Com seu exemplo, Felipe nos convida a abandonar as nossas tranquilas seguranças. Cada um de nós hoje pode se perguntar se tem dentro dele a disposição e a coragem de Felipe. Com tudo isso no coração, vamos escutar de novo o trecho de hoje e meditar bem o que ele diz ao nosso coração. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido peregrino em Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e com um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco.
eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar para onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dediquemos um minuto para escolher as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, que nos mova a fazer algo especial para a evangelização nesse dia. Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Aproxima, evangeliza. Paz e alegria a todos. Corre, explica, batiza. Paz e alegria a todos. Nova manhã já
ouvirá então uma nova canção. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão, se ouvirá então uma nova canção. Ide ao mundo, faça discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações. Ide ao mundo, faça discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações. Sob este céu, povos se reunirão pra ouvir o pastor. Ecoará em todo tempo e lugar a palavra de Deus. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão. Se ouvirá então uma nova canção. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão. Se ouvirá então uma nova canção. Ide ao mundo, faça discípulos Que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações. Ide ao mundo, faça discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos